Saudações a todos. Saudações. Meu nome é Selma Costa, sou estudante de 4ª Câmara da Escola de Meditação Áureo Florescer. Hoje, dia 18 de agosto de 2024, trago com o meu real ser a conferência O Reto Pensar. Um instante para que vocês reflitam sobre o gráfico. Está na tela. A todo momento estamos pensando, mas vamos refletir nesta conferência se o que pensamos é fruto do nosso ser, do nosso real ser divino, ou ele é fruto de nossos desejos e fascinações do nosso ego. O que é o reto pensar? O pensamento reto é o pensamento que está em harmonia com a vontade divina, que está de acordo com uma compreensão reta do que é a vida. É um pensamento onde não há distorções subjetivas, ou seja, do nosso eu, o egóico. É um tipo de pensamento que não provém e nem alimenta o grande impostor da mente subjetiva, o ego, conjunto de nossos defeitos psicológicos. O pensamento correto é o único tipo de pensamento que nos leva à iluminação, à libertação do túmulo a qual o ego nos prende para escravizar-nos. Observem o gráfico do Cristo subindo as escadas para sair do seu túmulo, do seu sepulcro. Cristo removeu a lápide do túmulo que o ego acreditou aprisioná-lo. Ele o fez para nos mostrar o caminho reto, o caminho do Pai, pois a verdade está no interior e a forma no exterior. Corrigir as paixões e os desejos viciosos consiste em dar retidão à alma. Se a alma estiver perturbada pela cólera, não poderá obter esta retidão. Se a alma estiver entregue ao temor, não poderá obter esta retidão. Se a alma estiver agitada pela exaltação da alegria ou pelo arrebatamento do prazer, não poderá obter esta retidão. Se a alma estiver acabrunhada pela dor, não poderá obter esta retidão. Não sendo a alma senhora de si mesma, ao olharmos, não veremos o Pai. Ao escutarmos, não ouviremos o chamado do Pai. Ao nos alimentarmos, não perceberemos o sabor do alimento espiritual, que é o amor do Pai. A alma precisa da libertação, ela precisa estar liberta do ego. Então, temos este gráfico representando esta libertação da alma, livrando-a do ego. Por isso, Cristo permite-se morrer na matéria para mostrar-nos o caminho da salvação. Ele retira a lápide
do seu sepulcro, porque quem colocou no sepulcro foi o ego. Foi o desejo, né, das pessoas, o ego coletivo da humanidade, em crucificá-lo, em prendê-lo, em matá-lo. Ele mostra a nós o caminho desta salvação. No entanto, pensar profundamente e com plena atenção parece algo estranho nesta época involutiva e decadente. Do centro intelectual surgem diversos pensamentos provenientes não de um eu permanente, como supõe neciamente os ignorantes ilustrados, mas dos diferentes eus em cada um de nós. Segundo o mestre Samael Aunveor, quando um homem está pensando, crê firmemente que ele em si mesmo e por si mesmo está pensando. Não quer entender o pobre mamífero intelectual que os múltiplos pensamentos que passam por seu entendimento têm sua origem nos diferentes eus que leva dentro de si. Isto significa que não somos verdadeiros indivíduos pensantes. Realmente, ainda não temos mente individual. Nos intoxicamos pelos pensamentos negativos do ego, como a luxúria, a inveja, a gula, a preguiça, a ira, o orgulho, o egoísmo. Esses são os conjuntos dos defeitos psicológicos. Como exemplo, a gente pode imaginar, o pensamento está em tudo. Eu posso ter roupa suficiente para o meu dia a dia e para cada estação do ano. Vou pegar a mim mesma como exemplo. Mas se eu passar em uma loja e algum tipo de roupa me atrair, mesmo eu não precisando, mas se eu gostei, eu vou comprar. Mas o que pensamento fez com que eu comprasse? Analisando, é um pensamento egóico, não é um pensamento do real ser. O real ser não precisa mais do que o necessário para sobreviver. Então, se eu comprar, foi o meu ego que me impulsionou pelo um fascínio da luxúria. Um ego maior, para que eu compre determinada roupa sem ter a necessidade de precisar. Eu não preciso comprar, mas eu acabo comprando. Então, isso é o ego agindo em mim. E assim como vocês analisarem cada um dentro de vocês, vocês verão que há esse ego agindo em todos nós, como os outros também. Portanto, é a manutenção eterna da autoconsciência individualizada, adquirida através do reto pensar, que nos levará ao Pai, para sermos um com Ele. Eu e meu Cristo interno somos um. Todavia, isto não vem de fora, nem poderá acontecer exteriormente. Ou seja, só se efetivará pela iniciação interna, momento em que o ego morre para que possa conscientemente nascer e se manifestar o ser imortal que faz nascer em nós as virtudes do Criador, como a castidade, o altruísmo, a paciência, a diligência, a temperança, a caridade e a humildade, que são os opostos aos defeitos psicológicos. O primeiro passo para o reto pensar e o autoconhecimento, que se inicia pela autoobservação dos defeitos, os eus psicológicos, uma vez que não é possível que exista
efeito sem causa. Afirmamos solenemente que nunca um pensamento poderia existir por si mesmo, por geração espontânea. É evidente a relação entre pensador e pensamento. Cada pensamento negativo tem sua origem em um pensador diferente. Em cada um de nós existem tantos pensadores negativos quantos pensamentos da mesma índole. Por isto, a primeira chave para o trabalho sobre si mesmo, entregue por esta escola de meditação, é a morte psicológica, primeiro fator de revolução da consciência. Que é a morte psicológica? Aqui no gráfico, nós temos representado o ego. Veja a fragmentação dos nossos pensamentos. São tantos que nos perturbam o dia inteiro, a todo momento, que se não estivermos atentos, nem vamos perceber. Tudo isso é ataque do ego em nós. Não somos um ser individualizado, somos pluralizados no ego, por esses múltiplos pensamentos, esses múltiplos eus que carregamos dentro de nós. Mas, então, o que fazer para eliminarmos, para começarmos o trabalho? O primeiro trabalho é a meditação. Ao identificarmos um defeito, por meio da prática da meditação, chamamos com a pureza e a simplicidade da criança uma grande força interna dentro de nós, que é a nossa Mãe Divina. Quem é a Mãe Divina? É a forma de Deus feminino em nós. Ela está sempre conosco. E é só ela que vai nos socorrer. Porque toda mãe sempre vai ouvir seu filho, desde que este peça a ela com carinho. Então, ao meditarmos e ao identificarmos um defeito em nós, através da autoobservação, com toda a humildade, com toda a simplicidade da criança e a inocência da criança, recorremos a ela e pedimos de coração que ela elimine o defeito em nós. Esta súplica é feita com devoção, com coração, com o verbo silencioso, da seguinte forma: a petição à Mãe Divina. Mãe Divina, elimine este defeito. Peça com o coração, quando identificar o defeito, quantas vezes forem necessários. Às vezes, o trabalho é árduo e precisa de muitas petições, né? Muita vigilância, de momento a momento, de instante a instante, para que ela faça o trabalho. E ela só, claro, ela só vai realizar o trabalho se nós a chamarmos, que é a nossa vontade. Se não tivermos vontade, se não a chamarmos, o trabalho não será realizado, com certeza. Mas todo aquele que quer ir pelo caminho reto, buscar a verdade dentro de si, vai encontrar na Mãe Divina.
E assim, observem o outro gráfico da mãe. A mãe com os nossos defeitos psicológicos, porque eles já estão mortos, porque ela os eliminou, ela nos protegeu e ela nos conduziu ao caminho reto. Veja como esta imagem representa todo esse processo da morte do ego. É a mãe que elimina em nós o ego. É a mãe que traz o pai a nós. É por ela que retornamos ao jardim do Éden, com auxílio dela. Mas não só dessa maneira, vou explicar através do segundo fator. O reto pensar nos conecta com uma única verdade, de que existe uma harmonia e ordem interiores que está no nosso real ser, que sempre estão presentes, constituindo uma eterna e imutável realidade, ao qual faz nascer em nós o nosso Cristo interior. A libertação do ego, o caminho da salvação. Daí se conclui que as inarmonias da existência se devem ao distanciamento por parte dos seres humanos do seu real ser. A vida é governada por certas leis que são divinas, são obedecidas. Se obedecidas, resultam em saúde, integridade, júbilo e toda a suficiência. A criação desses estados não nos exige imensos esforços, porque eles são a ordem natural das coisas, que se manifestarão tão logo deixemos de deformar a vida por meio do ego. Podemos deformar uma bola de tênis quando a apertamos, mas se deixamos de pressioná-la, retoma sua forma redonda original. Simplesmente porque essa é a sua forma natural. Não precisamos de tornar a bola redonda. Simplesmente devemos deixar de comprimi-la. O mesmo se dá com a vida. Logo que abandonamos nossos defeitos psicológicos, deixamos de deformá-la. E assim ela manifesta sua ordem natural de beleza e perfeição inerentes. Quando uma tempestade ruge sobre o oceano, imensas ondas se debatem em fúria. Todavia, alguns metros abaixo, o oceano permanece perfeitamente calmo e imperturbado. O mesmo se dá com a vida. Se vamos além da superfície, encontramos uma tranquilidade interior e uma perfeita ordem e harmonia. Quando eliminamos o ego, quando deixamos de viver na superfície, que é o ego, nós encontramos o nosso real ser, o nosso ser divino. Nós fazemos nascer em nós o Cristo. É o que representa a ressurreição de Cristo, é a nossa ressurreição. Todo o caminho de vida de Cristo foi para nos mostrar como chegar ao Pai.
como buscar dentro de nós o real ser. Então, essa imagem da ressurreição de Cristo representa a morte dos egos, a nossa libertação dos egos. Aí nós renascemos. Estamos prontos, depois de um trabalho árduo, porque só grandes seres iluminados retornam ao Pai sem precisar de uma nova existência para que isso seja feito, esse trabalho seja feito. A segunda chave, ou segundo fator de revolução da consciência, é a sexualidade superior. Todo o universo e tudo o que nele existe provém de uma fonte criadora. Essa energia criadora chamamos de Deus, que é amor. E seu amor cria e torna novamente a criar. E assim ele criou o homem e a mulher. Observem o gráfico. A leveza e o carinho do casal, o homem e a mulher. E ele criou o homem e a mulher para que vivessem em harmonia e replicassem sua criação através do matrimônio perfeito, com a prática da sexualidade superior. Nada mais é que a união de esposo e esposa, sem o desperdício da energia sexual. Pois é essa energia que liga o humano ao divino. E transmutá-la, é transformá-la quimicamente do chumbo, né, dos nossos egos, do nosso ego, os nossos defeitos psicológicos, ao ouro da consciência. Essa é a verdadeira alquimia sagrada. Fundir ou moldar um metal é um método para uma pessoa fundir sua própria alma com Deus. Só conseguimos quando nos libertamos do ego da luxúria, do ego do orgulho, do ego da inveja, do ego da raiva, do ego da gula, do ego da preguiça, do ego da ganância. Então, só assim despertamos na consciência pura do Criador. Nessa oração sagrada, que é a sexualidade superior, porque o casal em matrimônio perfeito, através da respiração profunda, transmuta suas energias em devoção, com carinho, com a pureza do amor de Deus. Então, é uma oração entregue ao Criador. É um respeito às energias criadoras de Deus. Dessa forma, retornamos ao estágio inicial de nossa criação no Jardim do Éden, no qual conseguimos entrar livres do desejo, mas como fomos expulsos pela sexualidade, ou melhor, não pela sexualidade, pela infrassexualidade. Né? Porque a sexualidade ela pode ser superior, e deve ser sempre a superior,
E existe a infrassexualidade. A infrassexualidade é fruto do desejo e da fascinação do ego, quando o ego aprisiona as energias do Criador para escravizá-la, para usar em seu próprio benefício. Aí surgem toda a ordem de problemas, né? Violência contra a mulher, e vem da infrassexualidade, né? Vem outras degenerações, outros tipos de ego que vão dominar a máquina humana. O próprio pensamento, quanto é infrassexual, que devemos cuidar o pensamento, já que nesta conferência trabalhamos o reto pensar, pensar também de maneira luxuriosa, né, com relação ao sexo oposto, é uma forma de satisfazer o ego. Não está no real ser. O reto pensar é sempre buscar o ser divino em nós, o Cristo, o caminho do Cristo. Juntos, só podemos voltar para o Éden através da sexualidade superior. Homem e mulher, com a prática da sexualidade superior, pois toda a existência foi criada com a luz do Cristo cósmico, o fogo do Espírito Santo. Quando o praticamos, despertamos a força dessa energia em nós, que é o Kundalini, uma energia em forma de serpente que fica em forma de serpente adormecida na base da nossa coluna vertebral. Então, quando praticamos a sexualidade superior, essa energia desperta e faz sua ascensão através da coluna, da nossa coluna vertebral, energizando todos os nossos chakras. Chakras são rodas de energias que temos na nossa coluna. São 7 chakras principais. Há outros, mas os principais são 7. Essa energia, ela vai acender esses chakras, essas rodas de energia. Vai até o cérebro, até transformar-se no fogo crístico, que é o Espírito Santo. O fruto da criação da sexualidade superior, daqueles que buscam a verdade e andam no caminho do reto pensar. A elucidação desse assunto não nos vem enquanto não estivermos preparados para recebê-los. Precisamos nos preparar, precisamos querer este caminho, buscar este caminho reto, do reto pensar. Porque através do pensamento é que vêm nossas ações. Contudo, uma coisa é ter conhecimento a respeito do centro interior e da harmonia e ordem do ser. E outra é estabelecer contato e pôr a nossa vida em correspondência com ele. Tudo em nossa vida é resultado do pensamento, seja ele consciente ou inconsciente. As pessoas criam suas próprias dificuldades na vida porque ignoram as leis que governam seu ser, porque usam erroneamente sua imaginação, porque não sabem pensar retamente, porque suas emoções e desejos são desordenados e mal dirigidos, porque focalizam seus poderes e atenção sobre assuntos inadequados. A harmonia passará a substituir a discórdia
quando aprendemos a viver de acordo com as leis que regem nosso ser, nosso real ser divino. E quando os nossos pensamentos e emoções sejam controlados e dirigidos a objetivos dignos. Isso parecerá excessivamente difícil à maioria das pessoas. Mas, na realidade, não o é. E não o é porque podemos sempre apelar a um infinito poder e infinita inteligência, que é a vontade divina. Não somos nós a personalidade que produzimos essas coisas extraordinárias, mas o infinito poder, o Espírito Santo de Deus em nós, que é essa infinita inteligência operando em e através de nós e de nossas circunstâncias. Nossa vida precisa ser transformada na semelhança e beleza do divino. É necessário retornarmos ao nosso interior, a única fonte de toda a vida em nosso ser. Em vez de procurarmos remendar os efeitos, devemos nos voltar para as causas. Se nossa vida está errada, é mister procurar a causa de nossa desarmonia. Ou melhor, buscar a fonte da vida em si mesma. Até agora, com poucas exceções, a humanidade concentra seus esforços no combate aos efeitos, com resultados desastrosos. Assim que o mal é aparentemente superado e suprimido, outro maior surge em desafio. Realmente, quanto mais combatemos os males, mais difíceis eles se vão tornando, porque lhes acrescentamos poderes que em si mesmos não possuem. Ou seja, damos poder ao ego. Vemos então que o combate aos chamados males em nossa vida jamais poderá removê-los, senão apenas aumentá-los. Os principais males em nossa vida são a penúria, alguns ficam a preocupação financeira, os cuidados relativos ao suprimento, as enfermidades físicas, morais e mentais, a fraqueza, os vazios internos, as insatisfações, os recalques, os vícios, etc. Todos eles provêm de uma mesma causa: a falta de sintonia com nossa fonte divina e com as leis da vida e do ser. Inútil, pois, remediar os problemas, combatendo-lhe os efeitos. Os males aparentes são meros efeitos. É necessário remover-lhes as causas. Isso quer dizer, você observa ali um efeito, né? Você ficou doente, pegou um resfriado, e você só toma um chazinho para combater, mas você continua fazendo algo que te causa o resfriado. Ou seja, pode ser até andar descalço, outra coisa que vai te prejudicar a saúde. Você não está combatendo a causa, você só combate o efeito. Quando surge, quando o efeito se manifesta, a gripe, o resfriado, você vai lá, toma um antibiótico, toma um remédio.
Tomou, passou. Uma semana passou, na outra retorna. Está sendo recorrente. Por que ele é recorrente? Por que o resfriado é recorrente? Porque algo está fazendo de errado. A mesma coisa é o defeito psicológico, né? Você usa a ira usa a tua máquina humana, o defeito. Pô, a pessoa falou algo que você não gostou, você reagiu, você brigou, tá, passou. Na outra semana, a mesma coisa, você reage da mesma forma. Mas você não parou para analisar, para observar o porquê desta reação. Se no seu real ser, o real ser, ele não tem essas reações. Quem está tendo a reação é uma força egóica, é o ego agindo em você. É a tua personalidade. Então, tem que parar e observar por que é recorrente. O efeito é só uma manifestação da causa. A causa é maior. É essa que nós temos que identificar e investigar. Então, dessa forma, a harmonia interior retornará e a natureza divina brilhará novamente em nossos horizontes, tal como naturalmente é. Assim como a bola, né, ela retorna à sua forma original se deixarmos de comprimi-la, naturalmente vai voltar à nossa natureza divina, saudável, alegre, otimista, inteligente, equilibrada, farta, amorosa, dadivosa, pois Deus é felicidade. E assim possamos, né, trabalhar sobre nós para que possamos exercer, então, o terceiro fator de revolução da consciência, representado por este gráfico. Eu peço que vocês observem com bastante carinho. Nós temos aqui uma representação da mão do Criador, né? Com o nosso planetinha Terra, onde está toda a humanidade, e uma parte, né, da obra criadora de Deus, que é o sacrifício pela humanidade. Cristo, com seu exemplo de vida, Jesus, né, nos mostrou este caminho de sacrifício pela humanidade. Não exigiu nada de ninguém. A única exigência foi que o seguissem. Aqueles que quisessem seguir realmente o caminho do reto pensar, seguissem o exemplo dele. Ele passou por essa existência em matéria, mas foi só para mostrar o caminho a nós. Ele não precisava. E o Filho de Deus iluminado, ele não precisava. Mas ele fez em sacrifício a humanidade. E nós, que buscamos o caminho do reto pensar, o caminho da verdade, temos o dever de trabalharmos o terceiro fator de revolução da consciência, que é o sacrifício pela humanidade, entregando o conhecimento, todos esses conhecimentos, sem nada cobrar por isto. Este é o nosso dever, esse é o nosso trabalho de propagação da verdade do Pai. Nesta escola de meditação, nós trabalhamos com os 3 fatores de revolução da consciência, aqui explicado nesta conferência, né, a primeira chave, a morte psicológica, a morte do ego. A segunda chave, a sexualidade superior, a forma de oração pelo sexo, pela sexualidade. Preservando a energia do Criador, a semente divina, o sêmen.
resguardando, sem jamais expulsá-lo do corpo a favor do ego. E a terceira é o sacrifício pela humanidade. Entregar essas conferências gratuitamente, os estudos na escola gratuitamente, as medicinas xamânicas que trabalhamos, né, o rapé xamânico, a sananga e a sagrada ayahuasca para fins meditativos, somente meditativos, para a expansão da consciência, para aprendermos o caminho reto, do reto pensar. Como a prática desta conferência, eu deixo a vocês a meditação. Aqueles que se sentirem o chamado, aqueles que sentirem o chamado, poderão vir até esta escola, que o receberemos de braços abertos. Aqueles que não podem e que estão assistindo, no seu quarto, ou num lugar tranquilo, sem estímulos externos, pode ser deitado, sentado ou deitado em sua cama, na posição confortável. Geralmente a gente fala comumente, né, decúbito dorsal, ou barriguinha para cima. Limpar, pôr uma musiquinha suave, um mantra, e fazer essa busca interior. O que eu quero para mim? Eu quero o caminho do reto pensar? Primeira chave é a meditação para se autoconhecer, para fazer a morte dos efeitos psicológicos. E identifica, começa a lembrar o que é recorrente de defeito em você, que às vezes nem percebe que aquilo é um defeito. Mas a partir do momento que você começa a trabalhar sobre si mesmo, você vai ver, opa, mas isso aqui é um defeito. Aparentemente ele não parecia um defeito, mas agora eu estou percebendo que ele é. Ele é a causa da minha reação. Então aí você analisa, peça à Mãe Divina, a sua Mãe Divina, que elimine o defeito. Pode acontecer que na primeira, na segunda, na terceira, ou em 100 vezes você não conseguir ainda eliminar. Continuar fazendo a meditação e ele aparecer. Não se preocupe, o trabalho é assim mesmo, ele é árduo. Mas aquele que quer trabalhar sobre si mesmo, vai trabalhar. Não vai parar ao primeiro empecilho, tenho certeza. Agradeço de coração aos presentes e todos aqueles que estão assistindo. Que todo aplauso seja para o real ser, jamais para a personalidade.